esta tecnologia impacta e pode ser não, é realmente um tesouro, mas devemos usá-lo como o Dr. David Schmidt nos diz. Para quem não conhece o Dr. David Schmidt, está aqui pela primeira vez. Hoje não vamos falar da empresa, mas é o CEO da LifeWave, é um cientista e ele próprio diz que esta tecnologia foi desenvolvida para pessoas saudáveis. E então eu decidi corrigir coisas que tinha que corrigir para que realmente o X39 fizesse aquilo que tinha que ser feito. Eu vou então compartilhar o meu trabalho com vocês. Então, como eu já disse há bocadinho, mas volto-me a apresentar. Primeiro, bem-vindos àqueles que estão aqui pela primeira vez. Dar-vos os parabéns também por terem aceito o convite, seja a pessoa que vos convidou. Eu convidei algumas pessoas, mas de certeza que a pessoa que vos convidou quer o melhor para todos, para vocês. Eu quero o melhor para todos aqueles que eu convidei, porque esta tecnologia mudou a minha vida e espero que realmente possam ouvir isto e dar oportunidade a esta tecnologia, no mínimo experimentarem esta tecnologia que nos traz aqui hoje. Hoje então vamos falar de uma forma diferente, mas como é óbvio, nós vamos falar aqui do X39, desta tecnologia maravilhosa que nos trouxe a LifeWave mais ou menos em 2019, 2020, 2020 ao mercado português. E nós, para falar do X39, não podemos falar nem explicar esta tecnologia se não falarmos de luz, de peptídeo e de regeneração. Vamos falar sim de ciência, porque apesar de eu vou falar aqui de determinados temas um bocadinho mais sensíveis, nós vamos estar a falar de ciência, da nova ciência, da ciência do futuro. E quando digo de ciência, estamos a falar mesmo de estudos científicos, patentes, porque é isto que a LifeWave nos traz. Como hoje não vamos falar na empresa, não iremos falar nesses temas, mas realmente o X39 passou por todos esses testes que fazem com que seja ciência. Então, eu gostaria que, de uma forma, percebessem tudo aquilo que eu vos vou falar vai ser uma maneira que eu desenvolvi para vos mostrar como o X39 funciona, mas que, resumidamente, só temos que entender que esta tecnologia utiliza a luz, a nossa própria luz, vamos falar nisso. Esta tecnologia vai elevar um peptídeo e vai regenerar o nosso corpo através da potencialidade que o nosso corpo tem, que são as nossas células estaminais. Então, vamos falar de luz e vamos falar da biologia da luz no corpo. Como é que nós podemos utilizar a luz do nosso corpo? De muitas formas. Não é só a LifeWave ou o X39 que nos consegue este logro, ou que nos permite, mas sem dúvida que só a LifeWave é a detentora deste adesivo maravilhoso. Por isso é claro que hoje eu vou falar da biologia da luz no corpo através do nosso X39, desta tecnologia simples, mas que faz maravilhas. E sim, esta luz que nós temos no nosso corpo é uma luz infravermelha que vai realmente, e eu com o passar dos slides vou explicar isto de uma forma mais pormenorizada, vai realmente interagir com as estruturas intracelulares. Aqui mostro-vos uma imagem um bocadinho, digamos, à Disney, não é? Mas aqui podemos ver a nossa famosa mitocôndria. Não é preciso saber muito, nós não temos que saber perceber de saúde, mas todos nós tivemos alguma informação de biologia e não é nada mais que a mitocôndria, que são realmente é o nosso centro energético, é a nossa caldeira, é a nossa lareira, várias formas, é a nossa usina. E realmente esta tecnologia que eu vos vou explicar funciona quase. A imagem está perfeita quanto a mim, porque a luz vai fazer exatamente isso. Vai refletir, vai impactar
digamos assim, dentro da nossa mitocôndria. Vai então interagir com as nossas células. E quando estimula as nossas mitocôndrias, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter muita energia. Mas hoje vamos falar de algo muito importante, que é epigenética, porque realmente tudo aquilo que é o nosso corpo, não é? Tem uma ação direta, nós estamos ligados àquilo que é a nossa epigenética, aquilo que até há pouco tempo e mais à frente vamos falar, achava-se que não era assim. Achava-se que nós éramos reféns, estávamos presos à nossa genética, mas felizmente isso não é assim. Então, uma vez que vamos falar de infravermelho, nada mais do que mostrar-vos uma fotografia. Posso dizer-vos que esta fotografia, mais à frente eu vou-vos mostrar, são duas pessoas que eu acompanho, ou acompanhei, nos meus estudos. São pessoas reais, que fizeram parte de uma aula, na qual eu participei. Como é óbvio, apesar de estarem aqui pessoas há muito tempo, não sabem tudo de mim, mas um dia eu posso vos mostrar para perceberem que não estou a mentir. Vão ver como ainda era muito jovem. Eu fui professora de yoga. O meu filho mais velho era muito pequenino, muito pequenino. Ele acompanhava-me no ovo, não é? Eu às vezes brinco que se fosse a minha filha, nessa altura era impossível eu dar aulas de yoga, porque ela era a Terceira Guerra Mundial. Ele não, ele era paz. Então eu conseguia dar aulas de yoga. Mas eu digo-vos isto para perceberem que desde muito cedo, aos meus 17, 18 anos, eu entrei para a Faculdade de Direito muito cedo, eu já estudava muito a medicina energética. Então eu comecei a estudar muito cedo com cientistas que vocês hoje percebem e leem nos livros, Greg Braden, Joe Dispenza, e esta imagem faz parte de um curso que eu estou a rever e que vou revendo, eu faço parte da academia deles e esta imagem é real. Para todos aqueles que estão aqui presentes, vão perceber, até mais à frente no slide, como podem ver, está aqui a câmara com a qual foi tirada esta imagem. Mas eu quero que percebam que realmente nós somos luz, porque nós vamos falar aqui do nosso infravermelho e esta é uma imagem tirada a duas pessoas que estavam a dar-nos formação, a explicar-nos um tema e isto é verídico. Não somos realmente eletromagnéticos. Nós somos seres eletromagnéticos. Até porque nós fazemos eletrocardiogramas, fazemos eletroencefalogramas, não é? Eletromiografia. Nós fazemos tudo é eletro. Dizemos muitas vezes que, e é verdade, e acho que chegou o momento, de uma vez por todas, nós estamos num momento impactante da medicina, percebermos que a ciência é nova, as coisas são diferentes. E é isso que eu gostaria que percebessem aqui, percebessem a tecnologia que tem aqui. Não tem nada de místico, mas o místico é fantástico. A ciência caminha para a união da energia e do físico. Mas fiquem com esta imagem: nós realmente somos luz, luz que regenera. Nós somos eletromagnetismo, somos seres elétricos. Então cá está a máquina com a qual foi tirada esta fotografia. Não sei se está para perceber, o senhor está ali ao lado. Eu tenho imensas fotografias deste dia, inclusive tenho uma fotografia deles, não dava para colocar aqui tudo, que depois de se levantarem no cadeirão ficou o calor deles. Portanto, eu hoje, como vos disse, vou fazer uma apresentação diferente, é para perceberem que muitas vezes nós estamos em sítios que sentimos a energia, porque no cadeirão onde eles os dois estiveram, depois de saírem, ficou a frequência. E também vos vou explicar isso na prática, inclusive neste slide, com a minha prática clínica. A nova medicina é chamada medicina regenerativa. Essa é a medicina de futuro, sem dúvida. É a medicina que o Dr. Joe Dispenza, o Greg Braden, entre outros, não é? Deepak Chopra, os grandes cientistas, hoje provam que é a medicina do futuro. Nós caminhamos para lá. E se eu tiver a possibilidade de nos mostrar um vídeo mais à frente, vão perceber, estamos a falar de Harvard, como as coisas estão a mudar. Então, esta medicina começa com aquilo que somos. Porque esta medicina aproveita realmente aquilo que nós somos: energia, a luz e a informação. Porque se nós não fôssemos a informação, os aparelhos de biofeedback, de ressonância de medicina quântica, com o qual eu trabalho há 20 anos, 19, meu filho tem 19 anos, ele tinha um mês, quando eu comecei a trabalhar
com esta área. E realmente o nosso corpo, o corpo humano, emite radiação infravermelha de uma forma natural, que é, podemos ver através da temperatura, não é? Quando nós, na época de Covid, encostávamos os termómetros à testa nos aeroportos ou nas clínicas, eu fazia clínica e faço, e passei por essa fase, era o infravermelho que nós medíamos, não é? Portanto, ele é visível por uma câmara, como vocês estão a ver aqui, a fotografia foi retirada com uma câmara térmica, não é? Que nos permite ver então como nós somos. Temos um campo eletromagnético biológico, é biologia, somos nós. Temos que começar a falar do nosso corpo, do nosso infravermelho de uma forma natural e perceber que é assim e por isso muitas vezes nós nos sentimos bem de alguns momentos, e não quer dizer que a pessoa seja má pessoa, não, pode não estar bem e nós temos essa sensibilidade. Aliás, isso acontece na nova medicina, quando nós tocamos no corpo para tratar, eu faço muito isso, trabalho com as mãos e nós sentimos onde temos que dar as frequências de laser. Às vezes até colocamos agulhas de acupuntura em sítios, vamos. Pronto, claro que quando trabalhamos há 20 anos sentimos, é importante colocar aqui, é importante fazer, trocar energia, não é? Quando nós nos abraçamos uns aos outros e o coração, que nós fazemos o eletrocardiograma porque tem frequência, não é? Nós sentimos esse infravermelho, esse calor do outro. Por isso é que o abraço é curador. Nós estamos a caminhar para esta medicina regenerativa, porque a luz é vida, não é? E nós estimulamos esses mecanismos de cura interna através da nossa regeneração, da nossa ativação celular, que é aquilo que vamos falar aqui hoje, através desta tecnologia maravilhosa, porque quando o X39 nos aproveita este infravermelho, ele vai fazer isso. E com o passar dos slides, para quem está aqui a primeira vez, espero que se torne simples esta tecnologia. A medicina quântica é uma medicina com a qual há um aparelho, porque a medicina quântica, muitas vezes as pessoas perguntam o que é isso, são aparelhos que têm a capacidade de medir frequências, porque quando nós, vou-vos dar um exemplo prático, recordo-me que uma vez fiz a leitura através do aparelho de um senhor que estava muito aflito, porque tinha decidido fazer um novo estudo, que alguém lhe tinha feito uma leitura e lhe tinha dito que ele tinha que ir para o IPO porque estava com uma frequência de cancro. Vou-vos explicar isto na prática e vão entender perfeitamente. O senhor procurou-me para fazer um novo teste, eu não sabia o que tinha acontecido, e ele diz-me, diga-me, eu tenho que ir para o IPO. Eu perguntei porquê? Porque alguém me disse que a minha frequência era de cancro. Sabem porquê? Este senhor estava a acompanhar a esposa numa fase terminal com cancro, que já decorria há vários meses. À volta deste senhor, a frequência era só cancro, ele só pensava naquilo, falava-se em cancro, medicamentos, IPO, tratamentos. Isto tem uma frequência, isto tem uma ressonância. É isto que eu quero que vocês percebam isto. Isto impacta na nossa frequência, na nossa vibração do nosso corpo. E claro, a pessoa que lhe fez a leitura não estava errada. Se calhar não interpretou bem, devia ter percebido, porque os aparelhos têm que ser encaixados, não são bolas de cristal. E acreditem, trabalho com um aparelho que tem certificado médico. Existem hospitais no Canadá e noutros países que têm um aparelho exatamente igual ao meu. Agora, claro, ele estava naquela frequência, mas não era a dele. Percebem? É isto que eu quero que entendam, que a medicina quântica, o que é que ela nos propõe? Que o ambiente interno molda a nossa biologia. Portanto, quando nós estamos numa frequência constantemente negativa, de lástima, tudo é desgraça, tudo. E vamos falar hoje porque é que muitas vezes esta tecnologia não impacta da maneira que nós queremos. Nós precisamos de mudar este ambiente interno, nós precisamos de ressonar em frequências coerentes com aquilo que nós estamos a pensar. Eu sou saúde, então eu tenho que frequentar. Eu não posso dizer assim, ai meu Deus, isto não vai mudar, este tratamento não vai de certeza fazer efeito. Não vai acontecer, ou melhor, vai acontecer exatamente como eu estou a fazer. Se eu digo que não vai funcionar, não vai funcionar. Portanto, a biofísica precede a bioquímica. Nós precisamos de reorganizar o campo que gera a nossa regeneração. Nós temos que dar ao nosso corpo
matéria para ele se regenerar. E é isso que vamos falar hoje aqui. O X39 vai ativar essa matéria, mas nós temos de trabalhar tudo. Por isso é que o Dr. David Schmidt diz o X39 é para pessoas saudáveis, porque se nós fizermos o todo, a luz desperta o potencial interno. É isso que vai acontecer com esta tecnologia. Mas claro que temos que explicar como é que a LifeWave, como é que o X39 faz isso. A tecnologia dos adesivos da LifeWave capta e reflete a nossa luz. Toda a luz que eu estive aqui a falar. Quando nós colocamos o adesivo, como eu tenho aqui o meu, não vou tirar ainda, o que é que acontece? Quando eu coloco o adesivo no organismo, não é? No meu corpo, ele vai refletir toda a luz, todo aquele calor, toda a minha frequência que eu devo acabar de vos dizer. É claro que se eu colocar um adesivo no meu corpo que vai falar aquilo que eu vos vai levar toda a ciência que eu vos vou dizer a seguir, mas toda a minha frequência era igual daquele senhor que vos acabei de dizer, a frequência dele era cancro, vai ser difícil que este adesivo, ele vai conseguir elevar o peptídeo, que vamos falar já a seguir, mas nós precisamos de um todo. Por isso é que eu disse que hoje gostaria de vos falar de uma forma diferente. Ele vai realmente refletir a luz infravermelha natural do nosso corpo, como um espelho. Tudo aquilo que nós, quando nós estamos a um espelho, ele vai refletir o quê? A imagem. Se à frente um espelho, estou agora aqui com o meu telemóvel, imaginando que é um espelho, e eu tenho aqui raiva, ódio, falta de perdão, negação, tudo está errado, eu não estou bem, o X39 não vai funcionar, a minha sogra é isto, o meu marido é aquilo, o cão, o gato, o amante, tudo. É que há pessoas, eu ouço pessoas há 20 anos, tudo está mal. O marido não é perfeito, mas nem o. Estou a brincar, mas nem o. Percebem? Nós vamos refletir aquilo que nós somos. Nós percebam tudo no universo, a energia, frequência e vibração. O Tesla, que é o maior cientista do mundo, já o dizia. Portanto, o que é que nós vamos espelhar? Aquilo que nós somos. Porque o peptídeo, meus amigos, que nós vamos falar agora, ele vai fazer sim um trabalho, mas precisa do todo. Portanto, para quem está aqui pela primeira vez, eu quero que percebam que falamos de luz, não é? Esta luz vai espelhar nos nanocristais que estão dentro deste adesivo. É importante que percebam que esta tecnologia não tem nada de químico, é uma tecnologia natural, por isso eu estou muito envolvida neste projeto. Imaginem a sorte que eu tive de melhorar a qualidade de vida da minha mãe sem um químico, sem um analgésico, neste caso, porque lhe tirou a dor, não é? Teve um efeito de analgesia na minha mãe, mas ele não tem nada. Ele tem nanocristais dentro dele, não é? Que, como são cristais, nanocristais, refletiu a luz, a frequência da minha mãe e conseguiu, seja aqui dentro, não é? Estão os nanocristais, é muito simples, muito pequenino, do tamanho de uma moeda. Quando a minha mãe colocou este adesivo no corpo, ela elevou o seu peptídeo. É o que acontece com toda a gente que usa este adesivo da LifeWave, o famoso X39. Porquê? Porque ninguém é diferente. Todas as pessoas que utilizam esta tecnologia vão ter exatamente o mesmo resultado. Todos eles, não há exceção. E vamos falar também de pessoas não terem o mesmo efeito, mas uma coisa eu quero que toda a gente perceba: não há hipótese. Todos nós temos infravermelho. Todos nós vibramos. Portanto, o resultado imediato vai ser elevar o peptídeo GHKCU. E este peptídeo é um peptídeo espetacular, que quando o nosso calor, não é refletido nos nanocristais, vai despertar então esta coisa preciosa que é este peptídeo e vai então elevá-lo. Mas claro, infelizmente, e já vamos falar porque é que ele é tão importante, mas quero dizer-vos que, infelizmente, olhem para este gráfico. Nós não temos aqui 30, 40, 50 anos refletidos, mas conseguimos imaginar a linha mais ou menos aqui ao meio, aos 40, meus amigos. Já está mesmo a diminuir. Portanto, antes de vos explicar o poder deste peptídeo, quero que percebam como é importante trabalhar este peptídeo quanto antes. Porque ele só está elevado quando somos jovens.
na idade em que tudo é possível. Partimos uma perna como se nada fosse, regeneramos, não é? Podemos passar noites sem dormir, porque vamos para festas, beber álcool, sei lá, regeneramos, recuperamos. Passam umas horas e estamos novos, estamos prontos. Mas aos 40, 50, 60 isso já não acontece. Porquê? Porque faltam imensas coisas no nosso organismo para que tudo isso seja possível. E uma delas é este peptídeo. Porque sim, este peptídeo há muitos anos que é reconhecido pela ciência. Não é algo que eu agora, porque estou aqui a falar-vos do X39, decidi dizer-vos que é maravilhoso. Não. Eu coloquei aqui no slide a seguir alguns estudos, podem perfeitamente ir estudar. Eu faria o mesmo. Aliás, quem me conhece sabe que o meu marido esteve um ano a estudar, a decidir, a perceber. Portanto, podem levar o tempo que quiserem, mas uma coisa é real. Os estudos existem, desde mais, estes, por exemplo, eu coloquei estes recentes, porque às vezes as pessoas dizem, ok, o estudo é de 1970, que foi quando começou a estudar, se calhar já saíram novos estudos, se calhar os estudos já modificaram. Meus amigos, coloquei aqui estudos de 2015 a 2025, do poder deste peptídeo de cobre, que é composto por 3 aminoácidos maravilhosos, que só por si fazem maravilhas no nosso organismo. Por exemplo, a lisina, para quem me está a ouvir, eu tenho ali, podia buscar, se quiserem curar um fungo, precisam da lisina no vosso organismo. Muitas vezes, por isso é que o fungo da unha não funciona, porque não recupera. Vocês tomam coisas que até afetam o vosso fígado e precisam de lisina, não vão conseguir que as coisas funcionem. E este peptídeo é composto por 3 aminoácidos maravilhosos. Mas realmente, como veem aqui, quando somos jovens temos muito na nossa corrente sanguínea. Se nós Foi isso que aconteceu, se fôssemos analisar o nosso sangue, ui, aos 20 anos temos tudo em alta, mas aos 60 anos temos muito pouco. Portanto, ele é extremamente importante para reparar os nossos tecidos, para promover a nossa regeneração celular, para reduzir rugas, sim senhor, baixar a inflamação, muitas e muitas. Foi usado, das primeiras coisas que foi usado foi na cosmética. E nós vemos muito isso. Quem usa o X-Didinol há algum tempo, temos cada vez mais pessoas mais bonitas, mais jovens, com melhor cabelo. Isso está a acontecer nas pessoas que usam o X-Didinol. Então mostro-vos aqui um estudo também recente na cosmética deste peptídeo. É um ensaio clínico, vocês podem procurar nas bases de dados científicas, onde foi comparado, não é, com uma trade marketer, aqui podemos ver a redução do volume de rugas numa percentagem muito grande. E também mostra-nos que o peptídeo, em sinergia com o famoso ácido hialurónico, faz aqui uma produção enorme do nosso colagênio, que é sem dúvida a proteína que mais eleva este peptídeo, porque este peptídeo eleva coisas maravilhosas no nosso corpo. Muitas delas vamos falar ainda, mas é o nosso colagênio. Então, falamos até agora de luz, que é aquilo que utiliza o nosso X39. Com a luz ele vai elevar o nosso peptídeo e vai então reativar as nossas células staminais. Só pelo facto de elevar este peptídeo e elevar as nossas células staminais, já vale a pena experimentar esta tecnologia. Portanto, as nossas células staminais é comum, toda a gente sabe que são as células-mães, se transformam em qualquer célula, mas eu vou explicar-vos um bocadinho o que são as células staminais com os temas que nos trazem aqui hoje, tocando um bocadinho em assuntos um bocadinho mais, digamos, particulares, passo a expressão. As células staminais e a nova visão da saúde, porque sim, cada vez mais elas vão fazer parte da nova visão da saúde. E aqui a LifeWave está de parabéns quando desenvolveu o X39, porque ele tem esta capacidade de reativar as nossas células staminais, que, aliás, como podem ver, elas também diminuem, como diminui o nosso peptídeo com o passar dos anos. Eu penso que alguém tem o microfone ligado, por favor, eu peço porque acredito que há aqui pessoas que querem ouvir a reunião e é só porque eu estou a ouvir o som, está bem? Beijinho de qualquer maneira, eu sei que acontece muitas vezes, não nos apercebemos,
mas agradeço que desliguem. Então, as células terminais e a nova visão. Ligaste o som, Susana. Não, o meu estava ligado, estava desligado, mas alguém no meu desligou. Agora já me estão a ouvir, não já? Agora já estamos a ouvir. Ok. Pronto, eu peço desculpa, eu sei que isto acontece sem querer, a pessoa não fez de propósito, mas como veem, às vezes perde-se o raciocínio e há coisas que eu estou a dizer que não estão aqui escritas, vão-me vindo à memória. Portanto, vamos dar continuidade. As células terminais, então, e a nova visão da ciência. As células terminais, como sabem, são versáteis, realmente elas são um potencial regenerativo e extraordinário, por isso é que a medicina tem o foco nestas células. Elas podem transformar-se em qualquer tipo de célula, seja da pele ao cérebro, do fígado ao osso. Cada vez que nós necessitamos de nos regenerar, estas células são as que fazem esse trabalho. Na medicina regenerativa moderna, elas não são apenas estruturas biológicas. É isto que eu quero que percebam. Elas dão elas têm a capacidade de dar respostas inteligentes aos estímulos do nosso campo eletromagnético. E é isso que me traz aqui muito hoje. Quando eu falava um bocadinho, quando nós estamos com o nosso campo eletromagnético desequilibrado, claro, há fase em que nós temos desafios, não é? A vida não é sempre linear. É claro que se nós temos um problema muito grave, a perda de um familiar, um desafio grave, o nosso campo eletromagnético não vai estar a 1000, mas é importante nós aprendermos a utilizá-lo. E as células terminais elas escutam esse ambiente. É isto que eu quero que entendam. Falamos muitas vezes que elas têm a capacidade de regenerar, mas eu estou-vos a falar de estudos. Estas frequências são cada vez mais estudadas. Eu lembro-me agora de repente, agora com o corte do raciínio, posso ter mudado os racínios, mas eu chego lá. Eu lembro-me que dentro desta escola que eu estava a falar, de onde surgiu a imagem dos corpos com infravermelho, existe também uma cientista que nos apresentou um estudo, eles estão a medir a frequência, o campo eletromagnético das plantas. E às vezes as pessoas diziam, a mim acontecia-me, e se calhar muita gente que está aqui, ai, mas tu és maluca, falas com as plantas. Eu não sei se conseguem ver as árvores e plantas que eu tenho aqui. Eu adoro plantas e falo realmente com elas. Já falava antes de ter o X39. E há pessoas que nos dizem que colocam o adesivo à noite quando retiram nas plantas. Se funciona ou não, não importa. Eu acredito que toda a nossa intenção tem um efeito. Mas isto para perceberem que as células terminais, também há estudos, assim como esta cientista está a comprovar que as plantas têm uma linguagem. Elas emitem tudo no universo da frequência e vibração. E a célula terminal também capta esse ambiente interno, não é? E capta o ambiente da nossa célula, a frequência. Isto é muito importante. Não é? A luz, este ambiente interno e externo, responde aos sinais, como neste caso da luz, que é o infravermelho, que vai impactar no X39, nas frequências eletromagnéticas coerentes de preferência, se nós estivermos bem, nas nossas emoções elevadas. Quando eu digo elevadas, falamos da nossa epigenética, porque se nós estivermos bem, temos um campo à nossa volta que está bem. A nossa intenção, por isso é que é bom meditarmos, não é? E é bom utilizarmos tecnologias biofotónicas como o X39. E por isso é que isto é uma boa notícia, que as células podem ser reativadas através destas tecnologias, como é a fototerapia, o infravermelho do X39. É muito importante percebermos que isto que estamos aqui a falar, o X39, tem por base a ciência. Nada mais do que isso. É simples, agora deixei conseguir partilhar, Admar. Eu penso Não, tá. Estou a ver. que por isso é que às vezes o interrompermos. Agora então espero que corra bem.
ouçam com atenção. Isto é um estudo de Harvard. Eu acho que para mim impactou. Esperem vocês, estamos a falar de momento. Esta tecnologia que vos estamos a falar tem por base o momento. Por isso é que muitas vezes dizíamos que o XTD9 estava muito à frente. Convido-vos a assistirem. Espero que funcione, porque we could reset the age of a complex tissue. We chose the mouse's eye. We let mice get old and blind, and we reprogrammed their eye, and we turned the age back 80%, and they were able to see again. And so what we're talking about is having found that there's a reset switch in the body to be young again, and the information in the body to be young is still there. So theoretically, you could take someone who's 100 years old Oh, gosh. and reset their body to be young again. Now, the exciting thing is we've been doing clinical trials, or preclinical trials, and there's no apparent downside to this yet. Oh, my God. Isn't that great? No, that's incredible. And we're now testing it in non-human primates just to see if it's safe. Oh, my gosh. And if all goes well, in the next 2 years, we'll hopefully cure blindness in people. That is absolutely freaking incredible. But it gets better. Okay. The eye was just something we chose. I didn't think it would work any better in the eye. In fact, I thought it'd probably work worse. But we found that there's a universal reset switch. So you can reset different parts of the body. You can reset the skin. We've shown you can reset muscle. You can reset, what have we done? Yeah, the skin was easy. So using the same genes. So we're just basically turning on an embryonic program in older people or middle-aged, in their cells and in mice, and they get young again. What does this mean? This means one day it's going to be possible to reset the age of the body. We've done that. We've done that in mice. Now the question is, how soon can we get it into ourselves? We could eu penso que este vídeo tira qualquer dúvida daquilo que nós temos vindo a dizer durante 2 anos. E penso que aqueles que estudam, e muitas pessoas estão aqui, muitos de vocês por isso estão aqui, aceitaram o convite, muitos de vocês usam o X39 e acreditam nisto que acabaram de ver. Isto é um estudo recente. O poder está dentro de nós. Ele falou aqui em coisas que vamos falar agora, falou nos genes, naquilo que nós ouvimos falar quando fazemos apresentações como esta, ou ao vivo, e eu convido a todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez a juntarem-se aos nossos eventos da LifeWave, onde vão ouvir testemunhos reais de pessoas que mudaram suas vidas com o X39. E ele falou aqui em genes, e eu vou falar-vos também aqui como é que isso acontece. Ele falou em reativar o mesmo gene. Estão a utilizá-los, porque realmente são os genes que fazem tudo. E a LifeWave com o X39 reativa 4.000 genes só na primeira semana. É importante que tenhamos em conta o seguinte: o nosso corpo é uma fábrica de proteínas. Quando nós falamos que as células terminais substituem todas as nossas células que reparam quando necessitam de ser reparadas, isso acontece através das proteínas. Realmente as células musculares necessitam de proteínas, como temos aqui. As nossas células da pele necessitam do colagênio, de elastina, o estômago das enzimas. Não interessa, necessitam de proteínas. Porque as células produzem proteínas, não é ao contrário. São as nossas células que produzem as proteínas. E eu, a brincar, construí aqui uma fábrica. Não importa o que está aqui, porque às vezes as pessoas dizem que é tudo muito difícil, mas não. Nós realmente, as nossas células são fábricas. Nós temos um livro de receitas dentro de nós, que é o DNA. Nós temos cópias de receitas, porque no fundo o DNA é o nosso santo grau, é o poder que o corpo tem. A receita vem connosco. O livro de receitas da cura está no vídeo anterior que vocês acabaram de ver. Porque o livro de receitas é só um. Nós só utilizamos cópias. O verdadeiro está intacto. Nós somos seres de luz, nós temos a capacidade de nos regenerar. E a ciência vai provar isso cada vez mais. Não tem nada de místico, é ciência. Todo aquele que quiser utilizar esse livro de receitas vai conseguir fazer isso. E nós, com esta tecnologia, só vamos dar o quê? Nós vamos ser os cozinheiros. Nós vamos dar-vos a capacidade de preparar os pratos, porque as proteínas não são nada mais do que os pratos prontos. E é aquilo que acontece quando elevamos o peptídeo e quando reativamos as nossas células terminais. Mas como este vídeo nos disse, e dizemos na LifeWave, nós vamos reativar 4.000 genes
na primeira semana. Mas para que uma célula, aquilo que acabámos de dizer há pouco, no slide anterior, e ela produza, por exemplo, todas estas células, nós dizemos o X39 melhorou a minha pele, porque produziu colagênio e elastina. O X39 melhorou o nosso estômago, porque melhorou as enzimas. Nós tivemos um estudo fantástico aqui na LifeWave com documentos de regeneração de células do estômago de uma pessoa de Lisboa. Não sei se recordam desse testemunho. Estamos a falar de documentos. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos dos genes. E o X39 reativa 4.000 genes na primeira semana. E os genes nada mais que são realmente as nossas luzinhas de Natal, não é? Quando isto está em equilíbrio, às vezes falha, às vezes estes ligamentos falham, mas nós precisamos que, muitas vezes, que um gene apague ou transcenda, precisamos que exista esta harmonia dentro do nosso organismo. E ela existe com tudo aquilo que eu estive a dizer e muito mais, e se calhar ainda vamos falar, com todo este equilíbrio à nossa volta, quando nós comemos realmente alimentos saudáveis, quando nós meditamos, quando nós ouvimos músicas que nos acalmam, quando nós, num momento de raiva, porque é normal, eu exalto-me imensas vezes com o meu filho e com a minha filha, mas depois pensamos, ok, vou respirar fundo. Quando nós decidimos voltar a fazer meditação e decidimos limar algumas coisas que estão mal à nossa volta, porque há sempre coisas más, e eu decidi fazer isso. Ainda estou no início, em relação à minha voz, mas porque às vezes nós vivemos em ambientes, não é? Que nos obrigam a calar ou a falar. Estou a dar um exemplo prático. Ou esforçamos muito a nossa voz, ou vivemos com o sistema nervoso. E eu falo por mim, eu disse-vos que ia tocar na minha questão. O meu trabalho é bastante exigente e depois gosto muito de estudar. E como sabem, eu estou neste projeto de paixão porque o X39 funciona, mas aumentei o meu trabalho, eu deixei de fazer hábitos que eu tinha, não é? De meditar, de fazer determinadas coisas que não importam, mas, ou seja, só para vos dizer o meu campo à minha volta, eu estou a reativar, estou a tentar que os meus genes comecem a dançar e oscilem de uma forma, a oscilação seja saudável, como eu vos disse aqui. A harmonia está na flexibilidade e o equilíbrio. Ou seja, eu tive que perceber que tinha que ser flexível comigo mesma. Se a apresentação não corria da melhor forma, como sabem, eu não sabia. Para mim isto era sei lá, era algo horrível estar à frente de um Zoom. Eu não sou muito desinibida, posso parecer, porque falo de um tema quando eu estou apaixonada por ele, mas eu sou muito envergonhada a expor-me, a vossa opinião, seja o que é que eu fiz. Eu comecei a ser flexível comigo mesma. Estou a procurar o equilíbrio para que os meus genes possam ser reativados. Porque se o X39, imaginem, vai reativar 4.000 genes na primeira semana, é em mim que eu estou a usar, e vai baixar, por exemplo, o meu cortisol, porque fica elevado quando eu estou com o meu sistema simpático em stress, porque tenho as apresentações para fazer. Eu comecei a ficar muito aflita daquilo que eu tinha que utilizar. E eu estou a trabalhar isso. Portanto, eu desafio-vos a usarem o X39, mas a trabalharem este equilíbrio, a viverem os vossos genes de uma forma flexível e equilíbrio, porque o X39 ajuda a restaurar a coerência do sistema. Ele vai elevar o peptídeo, ele vai reativar as células estaminais, ele vai elevar 4.000 genes, que são os que são capazes de fazer aquilo que vocês ouviram no vídeo anterior. Mas nós temos que viver nesse ambiente em harmonia. Temos que saber dizer não, e eu peço desculpa às pessoas que me têm procurado, e eu disse-vos que ia falar sobre mim porque muitos de vocês me procuram, e eu preciso pedir-vos desculpa publicamente porque eu vou só aqui para vos mostrar que é impossível para mim responder a 3.000 e tal mensagens. Não dava. Então eu comecei a viver num stress muito grande, falar com muita gente, trabalho, casa, mensagens, porque eu acredito muito no X39. Eu gostava que nesta apresentação vocês percebessem, quando falo do meu caso, da minha voz, o quão importante é esta tecnologia, o quão importantes são os nossos genes. E eu tinha que parar.
Eu não consigo responder a toda a gente e falar, senão eu não vou estar a ser coerente com aquilo que o Dr. David Schmidt diz. Ser uma pessoa saudável, para que o X39 faça o seu trabalho. Percebem? Porque os genes são como livros. Nós temos isso tudo dentro de nós. Eles estão lá. Mas só funcionam se forem lidos. Se nós não os ativarmos, se nós não lermos esses livros, se essa informação não sair, eles não vão estimular e fazer a regulação e a reativação que nós percebemos. E nós muitas vezes não deixamos que o X39, que esse livro, que o X39, nos 4.000 genes que ele reativou, por exemplo, ele vai tocar num livro que está na prateleira. Porque, como eu vos digo, imaginemos que os genes são livros. Coloquei aqui 2 exemplos de genes. Como é que esse livro vai abrir? Se nós não permitimos, com a coerência do todo. Ele até baixa o gene da inflamação do meu corpo. Mas depois eu vivo numa vida de negação, as coisas não vão acontecer, não é? Não como bem, os temas que temos falado tanto ultimamente e que a Kátia fez a outra semana de forma tão brilhante, não é? Como é que a inflamação vai baixar? Como é que esse gene vai servir, fazer o seu trabalho? Esse livro vai abrir e deitar para fora o conhecimento que tem. Não vai acontecer, porque eu não estou a fazer o todo, não é? Mas agora há algo que é importante também dizer-vos. Às vezes dizem genes, mas os genes, nós nascemos com campo genético, somos vítimas, não. Vejam, nós temos uma tecnologia que vai reativar 4.000 genes que vão pôr o nosso corpo a funcionar. Mas nós não somos vítimas dos genes negativos. Isso não acontece com o LifeWave. Ele funciona de uma forma harmoniosa. Só faz o equilíbrio do nosso corpo. Sabem porquê? É importante perceberem isto. Só 1% das doenças dependem da genética. 99% depende de quem? De nós. Como vimos no vídeo. Ele disse, Harvard já provou, está dentro de ti. 99% depende do teu estilo de vida, do comportamento que tu tens e do ambiente interno. A genética é um maestro, a epigenética, desculpem, é um maestro, é ele que comanda a orquestra da expressão genética. Esqueçam a genética, esqueçam, minha mãe teve cancro, eu tenho que ter. Parem com isso. Não importa se o teu pai é diabético, tu não tens que ser. Só depende de ti. Diz ao gene o que fazer, quando e como. Quando tu utilizas o X39, tu reativas 4.000 genes. Depende de ti como e quando vai acontecer. Depende quando tu colocas o X39, és uma pessoa saudável, como diz o Dr. David Schmidt. É tão simples. Basta colocá-lo de manhã e tirá-lo à noite. Porque eu tenho que vos dizer isso. São 12 horas. Só tens de colocar este adesivo durante 12 horas, beber água e viver num ambiente saudável. Com emoções, estilo de vida, crenças, são os sinais. Sabem, os genes não criam doenças. A forma como vivemos, sim. Eu vou-vos dizer, antes de passar ao slide seguinte, outro exemplo prático. Aqui, mesmo ao meu lado, está uma casa pequenina de uma senhora, uma francesa. Ela não é imigrante. Vejam como o mundo é pequenino. Esta senhora fazia tratamentos comigo. Jamais em tempo algum eu sabia que ela ia comprar uma casa ao meu lado. É apenas investimento. Não vive aqui. É uma senhora que teve uma vida muito difícil. Foi criada por uma mãe adotiva. A mãe, não importa falar na questão, teve uma vida cruel. Só não morreu porque não aconteceu, porque foi vítima de agressão física. Ela era, passo a expressão, se calhar ainda é, muito doente do coração. Ela não conseguia quase falar. Doente mesmo. Há poucos dias eu a encontrei aqui. Ela veio abrir a casa para arejar. E eu achei um espanto. Olhei para ela, ela chamou-me com uma alegria muito grande, Susana. Eu já sabia que ela vivia aqui, já não havia algum tempo. Eu achei-a espetacular. Olhei para ela, não está a usar ainda o X39, mas vai usar. Mas só para perceberem o seguinte. Ela disse-me, então, Susana, e eu, olá, Silvita, está tão bem. Ela diz-me assim, sabes, fiz um cruzeiro. E quando cheguei do cruzeiro, fui para o norte de Portugal, que ainda não conhecia. E quero dizer-te uma coisa, Susana, como é óbvio, ela fez tratamentos comigo, falámos de tudo isto que tivemos aqui a falar. Falámos, inclusive, fizemos biorressonância, acupuntura, tudo, e ela disse-me assim,
durante todo o tempo que eu estive no cruzeiro e no norte, eu nunca precisei de ajuda para respirar. A minha tensão arterial esteve sempre equilibrada. Eu estive bem, eu estive feliz. Eu parece que não tinha nada doença. E vocês sabem que isto é um exemplo prático. Eu estou a dizer, mas à vossa volta têm todos os dias estes casos. Então estão à espera de quê? Para perceberem, para acordarem, não é? Ouvimos dizer, assim como é em cima, em baixo, assim como é fora e dentro, a ponte entre o mundo exterior e o mundo biológico não existe. É só um inspirar e um expirar, porque o ambiente interno cria o externo. A célula vive num microambiente criado pelo corpo, meus amigos. Emoções, pensamentos e sangue. Quando digo sangue, dizemos tudo o que tivemos a falar. Proteínas, genes, não é? Todos os elementos, minerais, aminoácidos, tudo o que faz parte do nosso sangue. Porque sangue é vida, já dizia Jesus Cristo. E este sangue cria o clima da célula. Desequilíbrios enviam sinais de alarme. Proteínas ficam alternadas e dão doenças. Por isso é que muitas vezes, por muito que o X39 queira, às vezes não temos o efeito que queremos. E antes de vos passar ao slide, estou quase a acabar. Às vezes acontece o seguinte: colocamos o X39 e maravilhoso. Estou super bem, vocês têm casos assim. Isto é maravilhoso, corre muito bem, e de repente alguém vem ter connosco e diz assim: o que é que se está a passar? Já não estou a sentir a mesma coisa, sabem porquê? Sim, aí está um campo. Muitas vezes não queremos valorizar o placebo. Por que não? Placebo é mente, é cocriação. Às vezes colocamos o X39 com a certeza que ele vai funcionar, com uma energia positiva, criando um campo, é agora. Estou com esta tecnologia, vai tudo correr bem e ela funciona. Não é placebo, ela está a funcionar porque vocês deram-lhe condições para que ela funcione. Mas o que é que acontece depois? Nós somos seres de hábitos. Pomos o X39 hoje, amanhã, depois, e de repente desacreditamos. Esquecemos que ele está a reativar um gene. Esquecemos. Portanto, vamos ler os estudos. Vamos perceber que ele ativa o gene, todos os genes, reativa os genes todos os dias. Ele eleva o peptídeo. Ele, com o tempo, vai reativar as nossas células terminais. Parem de boicotar a vossa mente e o resultado do vosso corpo. Volto ao vídeo que ouvimos há bocadinho. Então vamos criar um interior cria o exterior, então vamos criar um belo jardim interior. Luminoso, que é refletido no exterior de uma forma maravilhosa. As emoções são ensolaradas, são calorosas, se quisermos, os pensamentos são mais claros e harmoniosos, e assim conseguimos que o X39 funcione. Meus amigos, deixo-vos com o Nikola Tesla. No dia em que a ciência começar a estudar fenómenos não físicos, ela fará mais progressos numa década do que em todos os séculos anteriores à sua existência. Portanto, vamos parar com a discussão da ciência. Acho que o Nikola Tesla já tinha razão naquela época. Vamos estudar fenómenos não físicos, porque tudo é energia, frequência e vibração. E vou passar a palavra ao Admar. Beijinho e sejam felizes. Ora, muito bem. Quero dar os parabéns aqui à minha esposa, que esteve lindamente na sua apresentação, magnífica. E, por fim, para terminar esta sessão, quero apenas mostrar-vos os eventos que irão decorrer nas próximas semanas, que são os seguintes. Então, temos um próximo evento na Madeira, que é conhecer pessoas na Madeira, amigos, familiares. Teremos um evento na Madeira onde estarão presentes os nossos líderes nacionais, Paulo e Liliana Alves, este evento será no próximo dia 27, no próximo fim de semana, já faltam poucos dias, 27 eu julgo que é um domingo, exatamente, e vamos lá então. Quem tiver pessoas conhecidas na Madeira, façam o favor de as convidar para lá, porque acho que vai ser um evento diferente. É a primeira vez que o Paulo e a Liliana vão estar presentes no evento da Madeira. E o próximo evento também, que terá lugar em Ourém, no próximo dia 3 de agosto, nos Bombeiros Voluntários de Ourém, às 16 horas.
também é um evento organizado pelo Rogério Ribeiro e pela sua equipa lá na zona de Orem. Idem aspas, o que eu disse para a Madeira, aqui na zona de Orem, Fátima, Leiria, podem convidar pessoas e encaminhá-las para Orem. Eu estarei lá com a Susana a fazermos já a apresentação. Vítor Pereira penso também irá estar presente. Portanto, podem encaminhá-las para nós, que nós teremos todo o gosto em recebê-las e dar as melhores indicações. Por fim, quero dar ênfase aqui a este evento que irá decorrer na Figueira da Foz no próximo dia 17 de agosto, às 15 horas. E aqui eu chamo a vossa atenção para os vossos registros, as vossas inscrições até dia 1 de agosto. Eu vou repetir, até dia 1 de agosto. As inscrições dos Brand Partners são a 15 euros. Depois tem a parte do almoço, quem quiser estar presente e fazer, juntar-se a nós para almoçar. A Alice Machado, que eu não sei se ela estará aqui presente ou não, e o Rui Loureiro fazem anos de casados e tiveram a amabilidade de nos oferecer algumas garrafinhas de espumante para nós confraternizarmos e festejarmos aqui o aniversário de casamento deles. E para quem está aqui a primeira vez e nunca viu uma palestra do Paulo Azevedo, desculpem lá, Paulo Azevedo, que eu tenho aqui uma ligação ao Paulo Azevedo, aqui de alguns anos a nível profissional, peço desculpa, e então agora continuo a chamar Paulo Azevedo, mas é Paulo Azevedo. Portanto, quem nunca viu ao vivo o Paulo Azevedo, eu devo dizer-vos que é estrondoso mesmo. Para vocês terem ideia, eu vou levar também os meus filhos, à semelhança daquilo que a Liliana e o Paulo Alves fez. Não é para os copiar, mas porque eu e a Susana já tínhamos essa ideia de os levar, porque logo à primeira vez, quando vimos esta palestra em Lisboa, achámos que era algo extraordinário e enriquecedor, e que nos leva muitas das vezes a pensar que nós fartamos de lamentar, lastimar por tudo que nos aparece à frente, tudo e mais alguma coisa, e este grande homem consegue ultrapassar fasquias por todo lado, tudo o que lhe aparece à frente. Tem uma força inesgotável. Pronto, e é isto que eu vos quero dizer. Até 1 de agosto. Até 1 de agosto, vocês façam a vossa inscriçãozinha. Tem um link nos vários grupos do WhatsApp. Se não tiverem, coloquem lá no WhatsApp a pedir o link para a vossa inscrição, porque a partir de 1 de agosto vocês vão passar a pagar 20 euros e não há essa necessidade. Temos que ter o costume, nós não temos muito essa cultura das inscrições antecipadas nos eventos, mas temos que começar a ter essa noção, porque quem está a organizar vê-se um bocado perdido. Vou dar um exemplo muito rápido para acabar, que não vos quero tirar mais tempo. Um bocadinho da Madeira. Em Leiria, nós tínhamos 50 inscrições e tivemos 100 e tal pessoas. Imaginem que a sala, não havia uma outra sala para mudar as pessoas. Ok? Percebem esta questão da organização? Bom, então, uma boa noite a todos. Eu vou falar só um bocadinho da Madeira. Ok. Antes disso, porque temos a Madeira já este fim de semana e eu penso que devemos dar um ênfase especial à Madeira. Eu vou estar na Madeira também. Aliás, eu já devia estar a preparar a mala, mas acreditem, não tenho mala feita e eu saio amanhã às 9 da manhã. Mas pronto, tudo corre bem. Quero falar-vos da Madeira porque vamos ter, como é óbvio, a equipa do Manel Martins, a Juliana, a Isabel, o Felipe, a Délia, são das pessoas que me lembram, a Margarida Quitério, que já está na Madeira, o Cristiano. Eu vou estar no domingo na Madeira, portanto, quem está aqui a ouvir-nos que tenha pessoas na Madeira, familiares, amigos, a todos vocês tenham Facebook, tenham Instagram, procurem prospectos na Madeira. Procurem pessoas a quem querem aconselhar esta tecnologia na Madeira, porque este fim de semana vão ter quem mais na Madeira? O Paulo Alves e a Liliana. Vai estar uma equipa espetacular na Madeira. Vamos todos cantar os parabéns a quem esta semana são aniversários. O Paulo, a Lili, o Manel Martins, faz anos no domingo e vamos todos cantar os parabéns ao Manel na Madeira. Portanto, pessoal,
convidem pessoas a assistirem à apresentação na Madeira, a juntarem-se a nós, porque todos juntos somos mais fortes e não há nada como assistir a um evento presencial. Portanto, bora lá, até domingo, todos vocês enviem pessoas para a Madeira, nós vamos recebê-los de braços abertos e, como é óbvio, vamos cuidá-los como se vocês estivessem lá, está bem? Beijinho a todos, bem-ajam, gratidão, Obrigada. todo o Poderosa. carinho que vocês nos têm dado. Para quem está do lado de cá é muito importante o vosso carinho, porque como veem, nós só conseguimos com a vossa energia e com a energia de X39. Beijinho, até à próxima, fiquem bem.